Não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4, 6a. Você sabia que tem uma parte B deste versículo? Se você não está ansiosa, não está ansioso ou nunca esteve, não é rogar praga, mas é bem provável que em algum momento da sua vida isso vá acontecer. E por quê? Porque nós ainda vivemos neste mundo onde ainda o pecado está. E a nossa vida, comparando com uma região de vales e montanhas, a nossa vida tem um tempo muito mais longo nos vales e no processo da subida até o pico da montanha do que nesse pico da montanha. Vamos imaginar um alpinista, por exemplo. Ele tem esse trabalho de escalar montanhas e o processo, o tempo que ele leva durante essa caminhada e escalada até chegar no topo da montanha é infinitamente maior do que o tempo que ele gasta ali no topo. A nossa vida tem muito mais vales do que picos de montanha. E é por isso que a ansiedade invade o nosso coração tantos dias da nossa vida. Mas o Senhor não só falou sobre isso e como Deus Criador, onisciente, presciente, onipotente sabe disso, como Ele, como nosso Pai de amor, já nos deu subsídios para conseguirmos enfrentar cada aspecto ansioso da nossa vida. Eu vou começar, por exemplo, citando aqui que em Jeremias 17 é tratado desse assunto, Salmo 23, tão conhecido, que o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, também. Salmo 91, aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em que confio. Então, confiança também está intimamente atrelada a não andar ansioso, ansiosa. Já no Novo Testamento, por exemplo, em Lucas, o próprio Jesus disse: Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. 1 Pedro também fala sobre isso, lancem sobre ele, sobre Jesus, sobre o Senhor, toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês, E assim, mesmo com todas essas passagens bíblicas e muitas outras, que eu não abordei aqui, por que será que a gente continua ansioso? Por que será que a gente não consegue sair desse estado de ansiedade? Então, a gente viu que Deus tanto se preocupa com isso, quanto ele relata isso em diversos momentos da Bíblia. E tem dois em especial que eu quero trazer aqui, que eu vejo assim claramente a dica prática de Deus para nós combatermos essa ansiedade. Então, eu vou começar com Filipenses 4, 6a, que foi o primeiro versículo que eu falei aqui neste vídeo, que é: não andem ansiosos por coisa alguma. E eu disse que era a parte A. Por quê? A gente lê isso e fala, tá, eu entendi, não ande ansioso por coisa alguma. Mas como, Deus? Eu continuo ansiosa. Calma, que na parte B do versículo, ele já até dá a solução. Mas em tudo, versículo 6, parte B. Mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E agora? A gente faz isso sempre que a gente se pega ansioso? Vai lá, para tudo, ora, suplica a Deus e já com gratidão no coração, sabendo que Ele está nos ouvindo, que Ele vai nos ajudar e nos atender, a gente rende graças a Ele. Muitas das vezes nem essa parte a gente faz. E aí a gente se pergunta, por que será que a gente não sente a paz do Senhor? Por que será que a gente permanece ansioso? Mas calma que ainda no versículo 7 tem uma promessa de Deus atrelada. Não são minhas palavras apenas, é a do Senhor. No versículo 7. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará o coração e os pensamentos de você em Cristo Jesus. Então, essa é a promessa do Senhor. E muitas vezes, para a gente acessar uma promessa do Senhor, não muitas vezes, todas as vezes, para acessarmos uma promessa do Senhor, é interessante que a gente ponha em prática o passo que Ele mesmo acabou de dar. Então, nesse caso, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? O coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Mas aí, gente, ele não para por aqui. A Bíblia continua e fala que não só a gente pode ter o coração e os pensamentos guardados no Senhor, como podemos experimentar o Deus de paz, que para mim isso ainda é um passo além. E é na continuação, no versículo 8. Finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, o que for digno de respeito, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Esse é Paulo falando, tá? E o Deus de paz estará com vocês. Gente, será que a gente faz 1% disso? Porque essa lista, né? Ela é maravilhosa, mas muitas vezes a gente não começa nem com o primeiro, nem com o primeiro item. Pensem em tudo que for verdadeiro. E a lista segue, né? Interessante que você leia depois, não só me ouça, porque também quando a gente lê, o Espírito Santo revela aquilo de uma maneira bem pessoal. Mas o que eu tenho para compartilhar disso é quantas vezes a gente não se envolve, a gente não deixa o nosso coração, nossa mente serem alimentados por coisas que não estão aqui nessa lista, que não são verdadeiras, que não são dignas de respeito, que não são justas, que não são puras, né? Coloca qualquer um desses itens aí e pense durante o seu dia qual é a porta que você abre do seu coração e da sua mente, né? O que entra, com o que você se alimenta, com quais coisas você se engaja, se envolve, porque isso vai contribuir diretamente para você experimentar não o Deus de paz. Então, o próprio versículo 9, né, é a promessa disso. Se vocês fazem isso tudo, pensam nessas coisas, colocam em prática o que aprendem, o que recebem, o que ouviram e viram, né, a respeito do Senhor Jesus, o Deus de paz estará com vocês. Então, é experimentar o próprio Deus de paz. Bacana. Agora, tem uma outra passagem bíblica maravilhosa que também nos traz aplicações super práticas de como não vivermos ansiosos. E tá aqui em Mateus 6. É a clássica passagem de As Preocupações da Vida. E ela é assim intitulada pela própria Nova Versão Internacional, pela Bíblia, né? Essa Nova Versão Internacional. E diz assim, Mateus 6, 25. Por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Observem. Quem de vocês, 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. E se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos,
o que beberemos ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Gente, eu sempre ouvi o versículo 33, né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, como um versículo chave para não nos preocuparmos. O que de fato é, porque é um ensinamento de termos o nosso coração em Deus, no reino dele, sob a perspectiva divina, né? A justiça de Deus. Então, realmente é chave, é crucial a gente priorizar o nosso Deus. Mas também o versículo 34, que muitas vezes é lido com mais pressa, foi quando o Senhor trouxe o entendimento para mim neste ano de 2024, no caso do vídeo, é que é um princípio de viver um dia por vez. Vejam só. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã, a Bíblia garante, trará suas próprias preocupações. Então, a própria Bíblia está dizendo que nós teremos preocupações, tá? Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Quer dizer, amanhã a gente sabe que a gente vai ter preocupação e hoje a gente sabe que a gente tem problema. Mas ela diz o quê? A palavra do Senhor basta a cada dia. Gente, é um dia por vez. Não são 2, não são 3, não é uma semana, muito menos meses e anos por vez, tá? Sabe aquilo que com muita facilidade invade a nossa alma, nossa mente, nosso coração? Se eu tô cansado hoje, que eu só tive isso, imagina amanhã que eu já sei que eu tenho aquilo. Se eu não tenho dinheiro hoje, imagina amanhã na minha aposentadoria, na minha velhice. Se eu não me casei até agora, que eu já tô com essa idade, imagina depois que eu tiver mais velha. Se eu tô confuso agora, gente, como vai ser depois? Se eu já não sei de nada agora, com essa idade, depois então, ixi, vem essa ansiedade, vem essa preocupação, vem esse sentimento de opressão, inclusive. Mas isso é cilada de Satanás. São os dardos inflamados do maligno, ali com tudo, querendo nos aprisionar nessa mente ansiosa, nessa mente preocupada, tá? É como se a gente estivesse num looping, a gente não consegue sair, porque Satanás faz isso e nossa mente, nosso coração ansioso também não consegue. A gente acaba não dando conta do que a gente tem para hoje e a gente já está sofrendo pelo amanhã, a gente nem sabe como vai ser o amanhã e nisso, ó, olha o nosso coração, olha o movimento, é esse looping, né? Mas a Bíblia, ela está permeada de exemplos desse princípio de um dia por vez, apenas um. Vamos ver Êxodo 16, fala do maná, tá? Maná no deserto. 16:4. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Não falou que o povo vai sair e vai recolher para 4, 5 dias, uma semana, um mês. É diariamente para aquele dia. E olha só o que Deus diz. Com isso, os porei à prova para ver se seguem as minhas instruções ou não. Depois, no 19, ele fala, ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Então, era só para aquele dia. Outra coisa muito interessante que às vezes a gente nem percebe, de uma característica do próprio Deus, é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas não se renovam a cada 2 dias, nem a cada mês, é a cada manhã. Isso está em Lamentações 3:22. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O próprio Jesus, na oração que ele ensina para os discípulos, né? Que a gente conhece como Pai Nosso, em Mateus 6:9, ele diz, vocês devem orar assim, Pai Nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de todos os dias até o fim dos dias. Dá-nos hoje o pão nosso de amanhã. Dá-nos hoje o pão nosso daqui um ano, até daqui um ano. O pão nosso de cada dia. Então, esse é o nosso exercício. É de entender que é por dia, né? A ansiedade vai bater, né? A ansiedade vai bater, mas a gente tem que lembrar que a porção de cada aspecto da nossa vida, por exemplo, energia, disposição, ânimo, paciência, sabedoria, entendimento, conhecimento, fé, esperança, é por dia. Essa porção é diária de cada uma desses aspectos da nossa vida. Então, a ansiedade vai querer bater, vai querer invadir, como sempre faz, a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos, né? E aí, por exemplo, a gente precisa rebater com o seguinte, ó, o Senhor me deu a porção de hoje, tá? Porque vem assim, poxa, como eu disse, né? Tô cansada, cansadíssima. E com essas tarefas de hoje, imagina amanhã que eu sei que eu tenho o triplo de coisas. Aí como você rebate? O Senhor me deu a porção de hoje apenas de disposição, ânimo e energia. Amanhã o estoque vai ser renovado. E um bom exercício prático para você conseguir viver isso é pensar quais são as tarefas que eu tenho para cumprir no dia de hoje. Poxa, eu ainda tenho que pegar o meu filho na escola, eu ainda tenho que fazer a janta, eu ainda tenho que depois deixar toda a casa em ordem, eu tenho que participar da rotina noturna do meu filho, eu tenho que preparar a lancheira dele do dia de amanhã, eu tenho que conversar com meu marido sobre isso, sobre aquilo. São todas as tarefas que eu tenho ainda no dia de hoje. Então, em que eu vou me concentrar? Nelas. Nessas tarefas de hoje. É que amanhã, é que depois de amanhã, é que eu sei que daqui 3 meses. Dia de hoje. São os problemas do dia de hoje. Mateus 6,34. Certo? Porque senão o que acontece? A gente fica com a nossa cabeça no amanhã, essa ansiedade, essa preocupação com o amanhã, que ao nosso ver vai ser muito mais difícil, muito mais desafiador, vai ser mais complicado. A gente não consegue completar as tarefas do dia de hoje, justamente porque o nosso coração está atribulado e já preso no dia de amanhã. E aí, além de ansioso, a gente fica o quê? Triste. Se sente ainda fracassado. Gente, nem hoje eu dei conta de fazer as tarefas que eu tinha hoje. Não deu. E não porque você é um fracasso, é porque a sua cabeça, a sua mente estavam focadas já no amanhã. E aí você gastou toda a sua energia nisso e não para completar o que você tinha para o dia de hoje ainda. Então, outra coisa, às vezes vem assim, ó, como eu vou resolver esse problema? Não depende de mim, não tá na minha mão, não sei como solucionar. A resposta está na própria pergunta. Não depende de mim, não está nas minhas mãos. Deixa pra lá, tá? Se concentra nas tarefas de hoje. Porque não é nem depende de você, então gastar espaço no seu coração, na sua mente, no seu dia, com um problema que nem é para você resolver, já arrisca, tá? Ou às vezes assim, tá, esse problema depende de mim sim, eu que sou responsável, eu que vou ter que resolver, vou ter que cuidar dessa preocupação aqui. Mas não vai dar para ser feito isso hoje, eu sei, é só amanhã, depois de amanhã, ótimo. A resposta também tá nesse entendimento. Não é para hoje, é para amanhã. Então acredite, mesmo que seja para amanhã, às 7 da manhã, não é ainda às 7 da manhã de amanhã. Hoje ainda é o horário de hoje. Você ainda tem as suas tarefas de hoje e os seus problemas e preocupações de hoje. Concentre-se em resolver apenas isso. E deixe que amanhã o Senhor te dê sabedoria, estratégia, ânimo para resolver o que tem amanhã. Então, o que eu quero continuar? Até outra, gente, extra, uma dica extra. O que eu fiz? Eu peguei esse versículo, tá? Mateus 6,34. O que para você pode ser outro versículo. Deus pode ter te dado uma estratégia acompanhada de um versículo. Você vai pegar uma folha, tanto faz a folha.
Você vai escrever esse versículo e você vai colar num lugar bem visível para você. E toda vez que bater aquela ansiedade, que vierem aqueles dardos, você faz uma oração flash ao Senhor, declarando aquele versículo. É a própria palavra dele. Não tem erro, não é fórmula mágica isso. Não é, nossa, tá, é um mantra aqui. Não, não. A gente está declarando a própria palavra do Senhor. Declara aquilo. E o Senhor, isso você vai estar pensando no quê? Já vai estar fazendo aquela lista lá de Filipenses, porque a palavra, ela é pura, ela é verdadeira, ela é digna de respeito, de louvor. Então você já está aplicando aquilo, você vai experimentar o próprio Deus de paz. E aí eu quero terminar com a promessa que o Senhor nos deixa, né? Quando a gente confia nele e não se preocupa, quando a gente vive um dia por vez, em Jeremias 17, 7-8. Mas bendito é o homem, a mulher, que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela, essa árvore, né, não temerá quando chegar do calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar fruto. Espero que todas essas dicas, tá? Desde orar e suplicar ao Senhor com ação de graças, fazer os pedidos conhecidos a Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, em viver um dia de cada vez, em pensar naquela lista toda, daqueles itens maravilhosos, de tudo que é verdadeiro, santo, digno de louvor, e de praticar aquilo que nós temos ouvido e recebido do próprio Senhor, nós experimentaremos o próprio Deus de paz e nós seremos como essa árvore que tem sempre folhas verdes e que dá sempre frutos. Amém, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Maranata.